No dia 22 de novembro de 1963, o mundo assistiu a um dos acontecimentos mais chocantes do século XX. Em plena luz do dia, diante de milhares de pessoas e das câmeras de televisão, John Fitzgerald Kennedy, presidente dos Estados Unidos, foi assassinado. Em questão de segundos, a nação mais poderosa do planeta mergulhava em choque, medo e incerteza. O que deveria ser apenas mais um desfile político terminou como um dos episódios mais traumáticos da história americana. Talvez você já conheça essa história. Talvez já tenha visto as imagens, ouvido os áudios, assistido a documentários e lido teorias. Mas o que muitos não percebem é que o assassinato de Kennedy não foi apenas um crime político. Ele se transformou em um dos casos mais polêmicos e investigados da história moderna. Quem foi realmente o homem capaz de atirar no presidente dos Estados Unidos? Ele agiu sozinho? E por que, mais de meio século depois, tantas perguntas continuam sem resposta? John Fitzgerald Kennedy nasceu em 29 de maio de 1917, em Massachusetts, em uma família profundamente ligada à política e ao poder. Desde cedo, cresceu cercado por influência, ambição e expectativas. Ainda jovem, dizia que seria o primeiro presidente católico dos Estados Unidos, algo que, na época, parecia improvável em um país majoritariamente protestante. Mesmo enfrentando problemas de saúde ao longo da vida, Kennedy se destacou academicamente e se formou pela Universidade de Harvard. Durante a Segunda Guerra Mundial, ingressou na Marinha dos Estados Unidos. Em 1943, seu barco foi atingido por um destroyer japonês no Pacífico. Mesmo ferido, Kennedy liderou seus companheiros sobreviventes por horas no mar até o resgate, um episódio que reforçou sua imagem de coragem e liderança. Após a guerra, entrou para a política e iniciou uma ascensão rápida e impressionante. Foi eleito deputado, depois senador, e em 1960 venceu uma das eleições presidenciais mais disputadas da história americana. Aos 43 anos, tornou-se o presidente mais jovem eleito pelo voto popular. Carismático, articulado e extremamente telegênico, Kennedy soube usar a televisão como nenhum outro político antes dele, criando uma conexão direta com a população e projetando uma imagem de juventude, renovação e esperança. Seu governo aconteceu em um dos períodos mais tensos da história mundial, a Guerra Fria. Kennedy enfrentou desafios enormes, como a tentativa fracassada de invasão da Baía dos Porcos em Cuba e principalmente a crise dos mísseis de 1962, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Além disso, impulsionou a corrida espacial, prometendo levar o homem à Lua, e apoiou avanços importantes no movimento pelos direitos civis. Em 1963, já pensando na reeleição, Kennedy decidiu viajar por estados politicamente estratégicos, entre eles o Texas. No dia 22 de novembro, ele desfilava em carro aberto pelas ruas de Dallas ao lado da primeira-dama Jacqueline Kennedy. O clima era de festa. Multidões se reuniam para acenar, sorrir e registrar aquele momento histórico. Ao passar pela Dealey Plaza, tudo mudou. 3 tiros foram disparados. O primeiro aparentemente errou o alvo. O segundo atingiu Kennedy pelas costas, ferindo também o governador do Texas que estava no mesmo veículo. O terceiro disparo foi fatal, acertando a cabeça do presidente. O caos se instalou imediatamente. Pessoas gritavam, agentes do serviço secreto reagiam e o carro presidencial acelerava em direção ao hospital. Kennedy foi levado às pressas para o Hospital Parkland. Apesar dos esforços da equipe médica, cerca de 30 minutos depois, sua morte foi oficialmente declarada. John Fitzgerald Kennedy tinha apenas 46 anos. Poucas horas depois, Lyndon B. Johnson tomou posse como novo presidente dos Estados Unidos dentro do avião presidencial.
As investigações rapidamente apontaram Lee Harvey Oswald como o principal suspeito. Ex-fuzileiro naval, Oswald havia vivido na União Soviética e demonstrava profundo desprezo pelo sistema americano. Ele foi preso poucas horas após o atentado, acusado de assassinar o presidente e também um policial. Entretanto, Oswald nunca chegou a ser julgado. 2 dias depois, enquanto era transferido sob custódia policial, Lee Harvey Oswald foi morto a tiros por Jack Ruby, um dono de boate de Dallas, diante das câmeras de televisão. O assassinato ao vivo chocou ainda mais a população e alimentou uma onda de suspeitas, dúvidas e teorias que se estendem até hoje. Investigações oficiais concluíram que Oswald agiu sozinho. Ainda assim, grande parte da população jamais aceitou essa versão. Ao longo das décadas, surgiram teorias envolvendo a máfia, a União Soviética, Cuba, a CIA e até figuras do próprio governo americano. Mesmo com a liberação de milhões de documentos oficiais, parte dos arquivos relacionados ao caso permanece em sigilo. John F. Kennedy não viveu para concluir seu mandato, mas foi eternizado como um símbolo de esperança, carisma e mudança. Seu assassinato marcou profundamente a história dos Estados Unidos e alterou para sempre o curso da política mundial. E fica a pergunta que nunca será respondida: e se Kennedy não tivesse morrido naquela manhã em Dallas, como o mundo teria sido diferente? Essa resposta nós jamais saberemos. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até breve.